Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. O que veremos no juízo final? Eu estava orando, havia preparado essa mensagem, não tenho o hábito de estar esboçando, mas Deus me deu e eu escrevi a mensagem. Porque hoje aqui eu ia falar sobre os 4 pretextos de Moisés para não fazer ou não cumprir a chamada de Deus na sua vida. Mas pela madrugada o Espírito Santo me convidou de uma forma tão terrível que eu fui escrevendo e colocando algumas coisas que Ele estava dando ao meu coração. E eu acreditei profundamente na visão que Deus estava passando ao meu coração. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o seu nome foi lançado no lago de fogo. Espírito Santo, aqui eu me coloco mais uma vez diante do Senhor. E esta igreja está aqui não é para me ouvir, mas para ouvir a tua palavra. Os teus filhos não vieram aqui, ó Deus, para passar tempo. Vieram aqui para te adorar, glorificar, exaltar e magnificar o teu santo nome. Então, por gentileza, Espírito Santo, agora eu te peço que sopre sobre este lugar. E que a partir deste momento, enquanto aquele que está sem esperança anima o que está desanimado e dá força àquele que não tem mais forças. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Esta noite eu sinto a presença de Deus de uma maneira tremenda. Eu não sei se todos estão sentindo a alegria que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo uma alegria muito forte. Primeiro, porque eu sei que Jesus está presente aqui. Segundo, eu sei que Ele já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. E terceiro, a sua presença me faz descansar, não só hoje, mas todos os dias da minha vida. Nós estamos aqui com 3 propósitos. Primeiro, estamos aqui para servir ao Senhor. Segundo, estamos aqui para ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, estamos aqui aguardando o arrebatamento da igreja, que ainda pode acontecer esta noite. Eu não ouvi um glória a Deus? O povo está ligado. É por isso que nós estamos aqui. Nós que lemos a Bíblia, nós que estudamos a palavra de Deus, nós temos a certeza absoluta que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é veraz. E há de acontecer um dia, não importa quantos anos, ou milhões e décadas e séculos se passem. Nós acreditamos que aquilo que está escrito na palavra de Deus acontecerá. Porque a Bíblia não mente, a Bíblia não falha. O nosso Deus é fiel. E o moçambicano fala, Mário Wakatendeca. Deus é sempre fiel. Deus cumpre a sua palavra. Em Isaías, a Bíblia diz, no capítulo 55, versículo 11, que Ele cuida da sua palavra e faz prosperar a sua palavra naquilo que Ele enviou. Em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12, Ele está velando. A palavra velo é o velo da lã. Tira aquele velo da lã, aonde se colocava o pergaminho e se guardava os pergaminhos aí. Quando ele era escondido debaixo do velo da lã da ovelha, não se perdia com o tempo. Deus está protegendo e guardando a sua palavra. Pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí nós lemos na Bíblia e nós entendemos que tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Tudo acontecerá. E o livro do Apocalipse é um livro misterioso. Para alguns acham que até é incompreensível, intangível, difícil de se entender.
Mas nós acreditamos que o livro do Apocalipse já foi revelado aos nossos olhos. Já não há segredo para nós, os santos, porque os carnais não compreendem as coisas do Espírito, mas a Bíblia diz que os espirituais entendem tudo, e tudo discernem muito bem. Enquanto o homem que não tem o Espírito Santo lê um texto bíblico, encontra naquele texto algo difícil de se compreender, nós olhamos pelos olhos da fé, e o Espírito Santo nos revela mistério desses textos. Nós entendemos que o livro do Apocalipse, ele é interpretado de três formas. Primeiro, a forma literária. Segundo, a forma figurada. E terceiro, a forma alegórica ou simbólica. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, primeiro procuramos entender o que o texto quer falar. É literal, é simbólico, é figurado, é alegórico, o que Deus está falando. Mas no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo de número 21, quando se trata do juízo final, nós entendemos que é real e que isso vai acontecer, não é algo que é simbólico, é algo literal. Deus promete que haverá um juízo, Deus promete que haverá um julgamento, Deus promete que todos estarão diante da sua presença, vendo a sua glória. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que esta reunião do juízo final será a maior reunião de todos os tempos, porque a reunião do juízo final não só estará presente aqueles que já morreram, mas aqueles que vão morrer e aqueles que ainda não nasceram, haverão de nascer e haverão de estar presente no juízo final. Nenhuma reunião, em nenhum século, nenhuma década, em nenhum tempo, em um milênio, em nenhuma existência desta terra, houve uma reunião tão grande, mas tão grande, como uma reunião do juízo final. Ela é distinta pelo seu agir, ela é distinta pelo seu juiz, ela é distinta pela sua forma, ela é distinta pela sua glória. A Bíblia diz que haverá um juízo final. E quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos aonde será esse juízo final. Se você ler comigo aqui no capítulo 21, no versículo de número 1, a parte B do versículo, a Bíblia diz que na época do juízo final, não haverá céus e nem haverá terra. Os céus haverão de ter passado e a terra também não existirá mais. Apocalipse, no capítulo 20, versículo de número 11, a Bíblia diz que no espaço não existirá terra e não existirá céus. Os mortos estarão ali, mas não haverá lugar para os mortos estarem, porque a terra e os céus vai subir, fugir da presença daquele que está sentado no trono. O juízo final será no espaço. O Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele vai pegar o seu trono, colocar na galáxia ou na Via Láctea, não é na terra, não é no espaço. Os judeus conhecem três tipos de céu: conhece o céu das aves, o céu da galáxia e conhece o céu onde está o trono de Deus. Provavelmente o juízo de Deus, o tribunal, aonde estará o trono branco do Senhor, no juízo final, será na Via Láctea, além do espaço, além da galáxia, ultrapassando as estrelas. Mas a verdade é uma: vai acontecer um dia, todos haverão de estar diante de Deus para prestar conta segundo as suas obras. Nós sabemos muito bem, irmãos, que nos tribunais, os juízes procuram, nos tribunais, apresentar a defesa, apresentar o júri, apresentar o público, algo que seja satisfatório dentro da justiça. A justiça tem que ser cumprida, só que no juízo final não haverá uma acusação para aqueles que já serviram a Deus. O juízo final será nada mais, nada menos do que a condenação dos ímpios, de todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No juízo final, quando o Senhor Jesus estiver sentado no seu trono, a Bíblia diz que estará na sua mão o seu cetro de justiça e ele julgará corretamente. Ninguém escapa do Senhor. Os mortos, grandes e pequenos, estarão ali para prestar conta de suas obras, segundo aquilo que fizeram por meio do seu corpo. O que veremos no juízo final? Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós veremos no juízo final será a majestade do juiz. Veremos o Senhor assentado no seu trono de glória, e sabemos muito bem que quando ele estiver ali, naquele dia, ele estará para julgar. Jesus, quando veio à terra, ele veio e foi julgado, mas quando ele subiu, ele virou advogado da igreja. Só que no juízo final, Jesus não estará como advogado. No juízo final, Jesus estará sentado no seu trono de glória para ser juiz.
e o que veremos a sua majestade, o que veremos o seu poder, o que veremos a sua glória. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, disse Jesus: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. O que veremos nesse dia? A majestade do juiz. Aí nós observamos no capítulo 20 e no versículo de número 11, que a Bíblia diz que o trono é grande. Por que o trono dele é grande? Por causa do juiz, daquele que está assentado no trono, é grande. Isaías tem uma visão dele no capítulo 6, no livro que leva o seu nome, e ele diz que ele está sentado no seu trono, e as suas vestes são tão compridas, mas é tão grande, que enche todo o templo. Esse é o nosso juiz. A Bíblia diz, em João no capítulo 1, que quando o apóstolo foi levado até a ilha, no Apocalipse ele tem essa revelação, e nos traz essa revelação, que estando ali na ilha de Patmos, João tem uma visão, e ele ouve uma voz que fala com ele, ele é arrebatado até os céus. Presta atenção, precisa de diligência para entender. Quando eu terminar, você vai estar transportando em glória. Eu vou levar vocês no céu esta noite, pela graça e misericórdia do Espírito de Deus. Eu quero que me dê um pouco de retorno, por favor. Quando entra então João no céu, a Bíblia diz que ele ouve uma voz e fala com ele. Esta voz estava no meio dos 7 castiçais de ouro, que é uma figura da igreja. E ele ouviu a voz. A Bíblia diz no Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 13, que quando ele ouviu a voz, ele virou para ver quem falava com ele. E quando ele virou para ver aquele que falava com ele, ele viu, o seu rosto era branco como a lã, seus cabelos branco como a neve. Quando ele olha para ele, as suas vestes compridas e até aos seus pés, no meio do seu peito, estava cingido com um cinto de ouro. A sua voz era como a voz de muitas águas. Naquela hora que João viu, olhou para os seus pés, e ele disse: os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se fosse polido e refinado em uma fornalha. Quando João vira novamente, ele vê o rosto do Senhor, e o seu rosto, versículo 16 do capítulo 1 do Apocalipse, a Bíblia diz a parte B, que ele vê o seu rosto brilhando como o sol em toda a sua força. Esse é o juiz, essa é a majestade daquele que está sentado no trono. No dia do juízo final, nós veremos a Jesus assim, exatamente como ele é, como os apóstolos viram naquele dia, em Atos no capítulo 9, quando ele apareceu para Paulo, que Paulo caiu com o rosto no chão. Ele viu a glória do Senhor, mas era tão terrível a glória, que Paulo ficou cego na hora. Ele não pôde contemplar a glória daquele que está sentado no trono. O trono é grande por causa da majestade do juiz, e a Bíblia diz que diante dele tem que se dobrar todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, porque ele é Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que diante dele se dobre os joelhos. Ele é antes de todas as coisas. Ele disse: eu tenho este poder, eu tenho esta glória. A Bíblia diz, lá no livro de Salmos, de número 47, versículo 8, que ele está regendo as nações com seu cetro de justiça. Levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Esse é o juiz que estará julgando no juízo final e assentado no seu trono de glória. Agora, irmãos, a Bíblia diz também que além desse juiz estar sentado em um trono grande, também o seu trono tem uma particularidade. O que é seu trono? É branco. Por que o trono de Deus é branco? Porque as vestes de Jesus é branca, o cavalo de Jesus é branco. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, que ele anda em